A Mata Atlântica, estendendo-se originalmente por 1,3 milhão de quilômetros quadrados ao longo da costa brasileira. Parece à primeira vista, ao olhar superficial de visitante casual, vazia, silenciosa, pacífica. Você caminha por trilha e ouve vento nas copas das árvores. Ouve pássaros distantes. Ouve água correndo em riacho próximo. E presume que floresta está tranquila, que vida aqui flui calmamente. Você está completamente, fundamentalmente errado. Esta floresta está saturada de vida, em conflito constante, perpétuo, sem trégua. Mas conflito que acontece em frequências que você não detecta, em velocidades que você não processa, através de sinais que você não reconhece. Porque aqui, diferente de savanas africanas abertas onde leões perseguem zebras em corridas visíveis a quilômetros de distância, diferente de planícies árticas onde lobos cercam renas em estratégias que podem ser observadas do ar, diferente de oceanos onde orcas coordenam ataques em águas claras, na Mata Atlântica, sobrevivência acontece em silêncio, em sombras, em invisibilidade calculada. Vitória não vai para o mais forte fisicamente, não vai para o mais rápido em linha reta, vai para o mais silencioso, para o mais paciente, para quem lê ambiente com perfeição absoluta, para quem entende que um único galho quebrado, uma única folha esmagada audível, um único movimento brusco que cria som, significa fracasso completo. Significa fome, e fome repetida suficientemente significa morte. Este documentário revela o jogo que você não vê, o jogo silencioso, onde camuflagem não é vanidade visual, mas armadura que determina se você come ou é comido. Onde imobilidade absoluta por 8 horas consecutivas não é passividade, mas estratégia de caça refinada através de milhões de anos. Onde um único som na frequência errada, no momento errado, significa a eliminação instantânea do jogo. A Mata Atlântica é a arena de sobrevivência onde as regras foram escritas ao longo de 150 milhões de anos de evolução. E as regras são absolutas. Silêncio é vida, som é morte. E o mais perturbador, o mais urgente de tudo, apenas 12,4% desta floresta ainda existe. 12%. De 1,3 milhão de quilômetros quadrados originais, restam 160 mil em fragmentos espalhados, isolados, cercados por cidades, fazendas, estradas. E nos fragmentos restantes, alguns de apenas centenas de hectares, ilhas de floresta em oceano de desenvolvimento humano. O jogo silencioso continua. Não mais fácil, mais intenso, mais desesperado, mais brutal que nunca. Porque quando a arena encolhe para 1/10 do tamanho original, quando o território disponível comprime, quando populações de predadores e presas são espremidas em espaços cada vez menores, cada caçada se torna crítica. Cada fracasso tem peso maior. Cada som errado é amplificado em consequência. Se você quer descobrir como vida funciona quando força bruta não importa, quando velocidade pura não decide, quando a única moeda que compra a sobrevivência é capacidade de existir sem ser detectado. Curta este vídeo agora e inscreva-se no canal. Porque a Mata Atlântica, o jogo silencioso onde 20 mil espécies disputam existência em densidade impossível, onde mestres de camuflagem caçam mestres de detecção, onde evolução produziu especialistas em invisibilidade que você pode estar a metros de distância e nunca saber, está prestes a ser revelada. E depois que você entender as regras reais deste jogo, depois que você perceber que Floresta Silenciosa não está vazia, mas explodindo de tensão, você nunca mais ouvirá silêncio da mesma forma. A Mata Atlântica não é apenas antiga. Antiga não captura a realidade. É uma das florestas tropicais mais velhas do planeta. 150 milhões de anos de evolução contínua. Para contextualizar, dinossauros ainda dominavam a Terra quando as primeiras árvores ancestrais desta floresta começaram a crescer. E ao longo desses 150 milhões de anos, através de eventos de extinção em massa, mudanças climáticas dramáticas, glaciações, aquecimentos, a Mata Atlântica persistiu,
e, persistindo, acumulou 20.000 espécies de plantas, 850 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 mamíferos. E das espécies animais documentadas, 60% são endêmicas. Existem apenas aqui. Evoluíram especificamente para estas condições. Em nenhum outro lugar do planeta você as encontrará. Mas estatísticas não comunicam a realidade física. A realidade é densidade. Em um único hectare de Mata Atlântica madura, área de 100 por 100 metros do tamanho de campo de futebol, podem existir 450 espécies de árvores. 450 espécies diferentes em área que você atravessa, caminhando em 2 minutos. E essas árvores criam estrutura vertical. Subbosque escuro, próximo ao chão, onde raízes e arbustos formam labirinto, dossel intermediário a 15-20 metros, onde galhos se entrelaçam, e emergentes que rompem para 40 metros de altura. E em cada um desses níveis, comunidades distintas de animais evoluíram para explorar nichos específicos, e esta densidade cria problema fundamental para a sobrevivência. Visibilidade é extremamente limitada. No subbosque, durante dia, você enxerga claramente até 5, no máximo 10 metros. Depois disso, troncos, cipós, folhagem bloqueiam visão completamente. E à noite, quando 70% dos mamíferos da Mata Atlântica estão ativos, visibilidade cai para metros. Você literalmente não vê o que está a 3 metros de distância, na escuridão total sob dossel fechado. Então, como predadores caçam quando não conseguem ver presas? E como presas escapam quando não conseguem ver predadores se aproximando? A resposta que evoluiu ao longo de milhões de anos. Som se torna sentido primário. E controlar som, produzi-lo ou eliminá-lo completamente, se torna a diferença entre vida e morte. O primeiro especialista deste jogo silencioso é fantasma que você pode estar a 15 metros de distância e nunca saber que existe. A jaguatirica, Leopardus pardalis, é felino menor que onça parda. Pesa entre 8 e 15 quilos, mas quilo por quilo pode ser predador mais eficiente da Mata Atlântica. E a razão está na camuflagem. O padrão da pelagem, rosetas irregulares, manchas que parecem aleatórias, mas são precisamente distribuídas, não é decorativo. É disruptivo. Quebra contorno visual do corpo, de forma que jaguatirica parada em subbosque sombreado se torna literalmente invisível a 3 metros de distância. Pesquisadores que estudam jaguatiricas usando colares GPS frequentemente perdem animais visualmente. Eles sabem através de GPS que jaguatirica está a 10 metros. Conseguem triangular posição. E mesmo assim, olhando diretamente para local onde sinal GPS indica, não conseguem ver o animal. Porque jaguatirica imóvel em vegetação, com padrão de pelagem quebrando o contorno, com cores que se misturam perfeitamente com sombras e luz filtrada, é detectável apenas quando se move. E jaguatirica caça primariamente aves e pequenos mamíferos arbóreos. E faz isso através de emboscada de paciência extrema. Identifica a árvore onde aves dormem regularmente. Muitas espécies retornam ao mesmo galho, mesmo ninho toda noite. E jaguatirica sobe essa árvore durante tarde, antes de aves retornarem. E espera 6 horas, 8 horas, completamente imóvel em galho a 15 metros de altura. Não muda a posição, não se alonga, não coça, não faz ajustes de postura, absolutamente estática. E quando a ave finalmente pousa no galho a 2 metros de distância, acomoda-se para dormir, relaxa completamente inconsciente de que predador está observando, jaguatirica move. Um movimento. Salto único de 2 metros. Garras se fecham. E a ave morre antes de acordar completamente. É execução de precisão cirúrgica que requer não apenas paciência, mas cálculo exato de distância, trajetória e força necessária para matar em primeiro e único ataque. E custo desta estratégia é brutal. 8 horas imóvel esperando caça, que pode não acontecer. A ave pode decidir dormir em árvore diferente. Significa 8 horas sem comer, sem beber,
sem fazer absolutamente nada além de esperar. E metabolismo continua consumindo energia. E se caça falha, se ave não aparece. Jaguatirica desceu árvore no escuro e precisa caçar novamente, gastando mais energia. É apostas de alto risco, onde sucesso compensa, mas falha acumula. O terceiro especialista domina a dimensão que os felinos terrestres não conseguem: o ar entre as árvores. O gavião-pombo pequeno, Amadonastur lacernulatus, é ave de rapina endêmica da Mata Atlântica e um dos pilotos mais impressionantes do reino animal. Envergadura de apenas 60 centímetros, pequena comparada a águias. Mas esta águia miniaturizada evoluiu especificamente para voar através de floresta densa a velocidades que desafiariam piloto de drone profissional. 60 km por hora entre troncos de árvores espaçados por menos de 1 metro, mudando direção instantaneamente quando o galho aparece na trajetória, mergulhando verticalmente através de camadas de dossel. E faz isso caçando aves menores e pequenos mamíferos arbóreos que acreditam estar seguros nas árvores. Porque a maioria das aves de rapina, águias grandes, gaviões comuns, não consegue manobrar em floresta densa, bateria asas em troncos, colidiria com galhos. Então aves pequenas da Mata Atlântica evoluíram um comportamento de escapar para a vegetação densa quando o predador aparece. Mas gavião-pombo pequeno seguindo a velocidades onde qualquer erro de cálculo significa colisão fatal. A visão é calibrada para detectar movimento em baixa luminosidade. Subbosque da Mata Atlântica recebe apenas 2,5% da luz solar que atinge topo do dossel. É escuridão perpétua mesmo durante dia. E gavião-pombo pequeno enxerga perfeitamente. Detecta pássaro menor movendo-se 30 metros à frente através de vegetação. Processa trajetória e intercepta. Recaça por predição. Gavião não persegue onde presa está, voa para onde presa estará em 2 segundos. O quarto especialista não move rápido, não se move praticamente nada, e por isso é um dos predadores mais eficientes por caloria gasta. A jararaca ilhoa, Bothrops insularis, e suas parentes jararacas da Mata Atlântica continental são mestras de imobilidade estratégica. São serpentes venenosas que caçam através de emboscada pura e possuem sentido que humanos não têm, termorreceptores, órgãos sensíveis ao calor entre narina e olho, que detectam radiação infravermelha, emitida por corpos quentes. E isso significa que jararaca detecta rato, pássaro, lagarto, qualquer presa de sangue quente, através de assinatura térmica. Vê calor corporal como imagem térmica. E faz isso em escuridão total, onde visão normal é inútil. E a estratégia é paciência absoluta. Jararaca se posiciona em local de passagem, trilha de rato, galho onde ave pousa, base de árvore onde lagarto se aquece, e não se move, por dias, às vezes semanas. Metabolismo de réptil é tão lento que jararaca pode ficar semanas sem comer, e esperar não custa energia significativa. Então matemática favorece. Esperar 2 semanas por uma caçada bem-sucedida é energeticamente mais eficiente que perseguir ativamente presas múltiplas e falhar. E quando presa finalmente passa dentro de alcance, 40 centímetros para a jararaca adulta, ataque é mais rápido que o humano consegue processar visualmente. 250 milissegundos desde detecção até mordida. 1/4 de segundo. Presas de 2 centímetros injetam veneno hemotóxico que destrói tecidos, colapsa vasos sanguíneos, causa hemorragia interna massiva. E jararaca libera, não segura, morde, injeta, solta. Porque presa vai correr. Mas veneno já está trabalhando. E em 10, 15 minutos, presa colapsa por falha circulatória. E jararaca simplesmente segue trilha química. Serpentes cheiram através da língua que coleta partículas, até encontrar presa morta. O quinto especialista não é predador apex. É presa, mas sobrevive em densidade de predadores que deveria tornar a existência impossível. E faz isso através de algo raro na Mata Atlântica: cooperação social elaborada. O sagui da serra escuro, Calitrix aurita, é primata pequeno, pesando 400 gramas,
que vive em grupos de 8 a 15 indivíduos, e desenvolveu sistema de comunicação que equilibra a necessidade de alertar grupos sobre perigos com necessidade de não alertar predadores sobre presença do grupo. Porque vocalizar alto o suficiente para grupo inteiro ouvir também significa que jaguatirica a 50 metros ouve e sabe exatamente onde estão. Então sagues desenvolveram sinais visuais para comunicação em situações de alto risco, posições de cauda que significam predador aéreo detectado versus predador terrestre detectado versus tudo seguro, expressões faciais com significados específicos e sistema de sentinelas rotativas. Sempre um indivíduo está em galho alto observando enquanto outros se alimentam, e sentinela não se alimenta, fica 100% focado em detectar ameaças, e a cada 30 minutos troca com outro membro do grupo. É custo distribuído. Cada indivíduo perde 30 minutos de alimentação servindo como sentinela. Mas ganho é que o grupo inteiro está 8, 15 vezes mais seguro porque alguém está sempre observando. É matemática de cooperação, onde custo individual é menor que benefício coletivo. E o sexto participante deste jogo não é caçador silencioso nem presa vulnerável. É especialista blindado, que optou completamente fora do jogo de silêncio. O tamanduá-bandeira, Myrmecofaga tridactyla, pesa até 40 quilos e possui garras dianteiras de 10 centímetros de comprimento capazes de rasgar troncos de árvores, e usa essas garras exclusivamente para acessar ninhos de formigas e cupins, sua única alimentação. Língua de 60 centímetros coberta por saliva pegajosa captura até 30.000 formigas por dia. E tamanduá não tem dentes, não mastiga, apenas engole formigas inteiras, e estratégia de defesa é singular, não foge. Quando ameaçado por onça ou jaguatirica, tamanduá-bandeira se levanta nas patas traseiras, abre braços amplamente mostrando garras e abraça. É abraço mortal. Garras de 10 centímetros penetram profundamente. E força do abraço, 40 quilos de músculo, comprime. Onças que atacam tamanduás frequentemente morrem, perfuradas por garras, sufocadas pelo abraço. Que onças aprendem culturalmente. Mães ensinam filhotes a evitar tamanduás completamente. Não vale o risco. Então tamanduá move através de floresta sem silêncio, faz barulho, cheira forte e não se importa, porque evitação através de ameaça letal é estratégia igualmente válida em jogo de sobrevivência. Agora entenda por que silêncio é absoluto em floresta densa, porque som viaja bem através de vegetação. Ondas sonoras refletem em troncos, folhas, chão. E animais da Mata Atlântica evoluíram audição extraordinariamente sensível, justamente porque visão é limitada. Paca, roedor de 10 quilos que é presa primária de onças, detecta som de galho quebrando a 50 metros e responde imediatamente, congela, avalia. E se som se repete, foge. E quando presa, foge, alerta toda a floresta. Corrida através de vegetação faz som massivo, e outros animais escutam e respondem. Aves voam, macacos vocalizam alarmes, e qualquer predador na área perde elemento surpresa completamente. É efeito cascata, onde um erro de um predador arruína caçadas de todos os predadores na área por próxima hora. É equilíbrio, onde cada participante, predador, presa, competidor, está simultaneamente jogando contra todos os outros. Onça caçando paca precisa ser silenciosa, não apenas para não alertar paca, mas para não alertar jaguatirica que está caçando na mesma área. Porque se jaguatirica faz som que espanta paca, onça perde refeição. E vice-versa. É competição por silêncio onde todos perdem se alguém falha. E sistema funciona apenas porque densidade de floresta suporta. Quando há 450 espécies de árvores por hectare, quando há recursos abundantes distribuídos verticalmente, através de múltiplas camadas, há presas suficientes para múltiplos predadores. Taxa de sucesso de onça parda em caça é aproximadamente 20%. Uma em cada 5 tentativas resulta em captura. E isso é suficiente, porque há presas suficientes para tentar 5 vezes.
Mas quando floresta encolhe, quando densidade cai, essa matemática quebra. Mas como esses animais alcançaram esse nível de precisão? Como chegaram a dominar silêncio de forma tão absoluta que físicos acústicos estudam suas adaptações? A resposta está em 150 milhões de anos de refinamento. 150 milhões de anos onde cada animal que fez som no momento errado morreu sem deixar descendentes. Cada linhagem que não desenvolveu audição suficientemente sensível foi eliminada por predadores que desenvolveram. Cada predador que não silenciou completamente suas aproximações morreu de fome, porque presas sempre escapavam. É pressão seletiva tão brutal, tão implacável, tão consistente por tantos milhões de gerações que o resultado é perfeição funcional. O que vemos hoje quando observamos onça parda movendo-se silenciosamente através de vegetação, jaguatirica imóvel por 8 horas em emboscada perfeita, gavião voando a 60 km/h entre troncos, jararaca detectando calor corporal em escuridão total, saguis coordenando defesa sem vocalizar, tamanduá transformando garras em arma letal. Não é apenas comportamento animal interessante, é conhecimento comprimido. É biblioteca de soluções para problemas que desafiam a engenharia humana. E, finalmente, décadas recentes de pesquisa científica começaram a revelar que essa biblioteca existe para ser estudada, decodificada, aplicada. Porque escondido em cada adaptação, em cada movimento silencioso refinado, em cada sentido aguçado, está conhecimento que pode resolver problemas humanos críticos, que pode inspirar tecnologias que salvam vidas, que pode ensinar lições sobre eficiência, estratégia, sobrevivência em densidade que nenhum laboratório conseguiu replicar artificialmente. As almofadas plantares da onça parda, essa estrutura que permite animal de 60 quilos caminhar sobre galhos secos sem produzir som, não são apenas impressionantes biologicamente, são engenharia de absorção de impacto que desafia nossos melhores materiais sintéticos. A estrutura é tecido adiposo organizado em câmaras microscópicas, separadas por membranas de colágeno. Quando pata pressiona a superfície, essas câmaras comprimem em sequência, dissipando energia cinética gradualmente, em vez de instantaneamente. É exatamente o que engenheiros tentam criar com espumas de absorção de impacto para capacetes, tênis de corrida, proteção de equipamentos sensíveis. E cientistas de materiais na Universidade de São Paulo estão estudando a estrutura exata dessas almofadas usando microscopia eletrônica e tomografia computadorizada, mapeando geometria das câmaras adiposas, medindo propriedades mecânicas das membranas de colágeno, tentando replicar em materiais sintéticos, porque a almofada de onça tem propriedade única. Absorve impacto sem fazer som, mas retorna à forma original instantaneamente, pronta para próximo passo. Espumas sintéticas ou absorvem bem, mas deformam permanentemente, ou retornam à forma, mas fazem som. Conseguir ambos simultaneamente é desafio não resolvido. E onça resolveu há milhões de anos. Aplicações vão desde calçados táticos militares, botas que permitem movimento silencioso em operações especiais, até próteses de pés para humanos que eliminam som de impacto que pessoas com próteses frequentemente produzem e que pode ser psicologicamente incômodo. A camuflagem disruptiva da jaguatirica está inspirando o desenvolvimento de padrões de camuflagem militar de próxima geração. Porque camuflagem tradicional tenta fazer soldado ou veículo se misturar com fundo através de cores similares. Mas isso funciona apenas em ambientes muito específicos. Soldado com camuflagem de floresta se destaca em ambiente desértico, e vice-versa. Mas padrão da jaguatirica funciona de forma diferente. Não tenta se misturar com cor do ambiente. Tenta quebrar o contorno do corpo. Rosetas irregulares, manchas de tamanhos variados, distribuição aparentemente aleatória mas matematicamente específica, fazem cérebro humano, ou de presa, não conseguir distinguir onde o corpo do animal começa e termina. E esse princípio funciona em múltiplos ambientes porque não depende de combinação de cores, mas de confusão de formas.
militares dos IMIUAS e Israel estão desenvolvendo uniformes com padrões inspirados diretamente em jaguatirica e leopardo, testados em florestas, desertos, ambientes urbanos. E dados preliminares mostram que tempo médio para observador humano detectar soldado usando esses padrões é 40% maior que com camuflagem tradicional. 40%. Em combate ou operações táticas, esses segundos extras significam diferença entre sucesso e fracasso de missão, entre vida e morte. A capacidade do gavião pombo pequeno de voar a 60 km/h através de floresta densa, sem colidir, está revolucionando o design de drones para ambientes internos, porque drones comerciais e militares operam bem em espaços abertos, mas operação em florestas densas, dentro de edifícios colapsados, em túneis, em qualquer ambiente com obstáculos próximos, é extremamente difícil. Drones colidem. Sensores não processam informação rapidamente suficiente. Algoritmos de evasão são muito lentos, mas Gavião processa informação visual, calcula trajetórias e ajusta voo em menos de 50 milissegundos. E pesquisadores em robótica na Unicamp estão estudando a estrutura neural de aves de rapina de floresta, tentando entender como o cérebro tão pequeno, gavião pombo pequeno, tem cérebro de 8 gramas, processa quantidade massiva de informação espacial em tempo real, e tentando replicar esses algoritmos em software de drone. Drones inspirados em gaviões de floresta têm aplicações críticas em busca e resgate, voar através de edifícios colapsados procurando sobreviventes, em inspeção de infraestrutura, entrar em túneis, pontes, estruturas onde humanos não conseguem, e militarmente em reconhecimento de ambientes urbanos densos. A termorrecepção da jararaca, capacidade de ver calor corporal de presa em escuridão total, já inspirou uma das descobertas médicas mais importantes do século XX. Porque quando cientistas começaram a estudar veneno de jararaca nos anos 1960, descobriram peptídeos que inibem enzima conversora de angiotensina, ECA. E essa inibição baixa a pressão sanguínea. E isso levou diretamente ao desenvolvimento de Captopril, primeiro medicamento inibidor de ECA para tratamento de hipertensão. Captopril e medicamentos derivados salvaram literalmente dezenas de milhões de vidas. São prescritos para 150 milhões de pessoas globalmente. Tratam hipertensão, insuficiência cardíaca, protegem rins em diabéticos, e tudo começou estudando o veneno de jararaca comum da Mata Atlântica. É exemplo perfeito de por que conservação não é apenas sobre salvar animais por razões éticas ou estéticas. É sobre preservar biblioteca bioquímica que contém soluções para problemas médicos que talvez nem tenhamos identificado ainda. E termorreceptores de jararaca estão inspirando o desenvolvimento de sensores térmicos médicos. Câmeras infravermelhas atualmente usadas em hospitais são grandes, caras, requerem refrigeração. Mas termorreceptores de jararaca funcionam em temperatura ambiente. São microscópicos e extremamente sensíveis. Detectam mudanças de 0,003 graus Celsius. Se conseguirmos replicar essa tecnologia artificialmente, poderíamos criar sensores portáteis baratos para a detecção precoce de inflamações, tumores, que são ligeiramente mais quentes que tecido normal, problemas circulatórios, a cooperação social dos SAGs, sistema de sentinelas rotativas, comunicação através de sinais visuais em situações de risco, divisão de custos e benefícios, está sendo estudada por pesquisadores de teoria de jogos e inteligência artificial. Porque SAGs resolveram um problema fundamental de cooperação. Como garantir que todos os membros do grupo contribuem para a defesa sem que haja caroneiros que se beneficiam sem pagar custo. E solução dos SAGs é elegante, sistema de revezamento forçado. Não é voluntário. Não depende de altruísmo. É estrutura social onde cada indivíduo serve como sentinela, porque se não servir, outros não servirão para ele no futuro. É reciprocidade direta, reforçada socialmente. E matemática mostra que esse sistema é estável, resistente à trapaça, de formas que sistemas voluntários não são,
E isso está inspirando algoritmos de segurança em redes distribuídas. Como garantir que todos os computadores em rede contribuem para a segurança coletiva, sem que alguns simplesmente se beneficiem do trabalho de outros? Implementar sistema de revezamento forçado, baseado em princípios que saguis usam, pode resolver esse problema. Tem aplicações em blockchain, em redes peer-to-peer, em qualquer sistema distribuído onde cooperação é necessária, mas difícil de enforçar. As garras do tamanduá-bandeira, estrutura que é simultaneamente ferramenta de escavação e arma letal, estão inspirando o design de ferramentas de resgate, porque em desastres, terremotos, deslizamentos, colapsos de estruturas, equipes de resgate frequentemente precisam escavar através de escombros para alcançar sobreviventes. E equipamentos atuais são ou muito pesados, escavadeiras mecânicas, ou muito lentos, ferramentas manuais. Mas garras de tamanduá são leves, extremamente fortes e têm geometria específica que maximiza a penetração em materiais duros. Curvatura da garra, ângulo da ponta, estrutura interna que distribui força. Tudo é otimizado para quebrar estruturas duras, troncos de árvores, cupinzeiros endurecidos, com mínimo esforço. Engenheiros estão projetando ferramentas portáteis de resgate com geometria inspirada nessas garras. Ferramentas que rescuer individual consegue carregar, mas que são eficazes em quebrar concreto, mover destroços pesados. Protótipos iniciais mostram eficiência 60% maior que ferramentas convencionais de mesmo peso. E a lição mais profunda, mais filosófica, mas igualmente valiosa que Mata Atlântica ensina: sobrevivência em densidade extrema requer especialização extrema. Não há generalistas bem-sucedidos. Cada animal evoluiu para nicho específico. Onça caça presas grandes no chão. Jaguatirica caça presas pequenas em árvores. Gavião caça em voo. Jararaca caça em emboscada. Saguis evitam predadores através de cooperação. Tamanduá evita através de ameaça. E essa especialização permite coexistência. 5 predadores carnívoros podem existir na mesma floresta porque não competem diretamente. Cada um explora recurso diferente, em local diferente, de forma diferente. É diversidade através de particionamento de nicho. E é lição diretamente aplicável às sociedades humanas cada vez mais densas e complexas. Em cidades modernas, com milhões de pessoas vivendo em área compacta, conflito é inevitável se todos querem mesmos recursos, mesmos espaços, mesmas oportunidades. Mas se, como na Mata Atlântica, a especialização, pessoas focando em nichos específicos, desenvolvendo expertise profunda em áreas particulares, dividindo recursos através de diferenciação, densidade se torna vantagem em vez de problema. Mais pessoas significa mais especialistas, mais soluções, mais inovação. Mas apenas se evitarmos competição direta generalizada. A Mata Atlântica não é apenas floresta. É laboratório de 150 milhões de anos testando estratégias de sobrevivência em densidade. Cada animal é volume sobre furtividade, sobre eficiência energética, sobre especialização, sobre cooperação quando necessário e competição quando inevitável. Que apenas começamos a ler os primeiros capítulos dessa biblioteca. Qual dessas conexões te surpreendeu mais? Você sabia que medicamento para a hipertensão que possivelmente você ou alguém próximo toma veio de veneno de jararaca da Mata Atlântica? Que padrões de camuflagem militar estão sendo revolucionados estudando jaguatirica? Que algoritmos de segurança em redes podem aprender com saguis? Que ferramentas de resgate estão sendo inspiradas por garras de tamanduá? Comente abaixo, porque cada pessoa que entende essas conexões entende por que proteger Mata Atlântica não é apenas conservação, é preservar conhecimento que pode salvar vidas humanas, inspirar tecnologias, ensinar lições sobre coexistência que serão críticas conforme a humanidade se torna mais densa e interconectada. Mas aqui está a verdade que nos leva inevitavelmente ao próximo capítulo. Toda essa biblioteca, todos esses 150 milhões de anos de soluções evolutivas refinadas, todo esse potencial para a medicina e tecnologia que ainda nem imaginamos,
está sendo queimado mais rápido que conseguimos ler, porque a Mata Atlântica não está apenas ameaçada. Está 88% destruída, e os 12% restantes estão fragmentados em ilhas cada vez menores. E o jogo silencioso que funcionou por milhões de anos está quebrando. Não porque animais falharam em adaptar-se, mas porque as regras mudaram de formas que tornam o jogo impossível de vencer. Mas enquanto esses animais passaram 150 milhões de anos aperfeiçoando estratégias de sobrevivência em densidade, refinando silêncio até perfeição absoluta, calibrando camuflagem para invisibilidade funcional, desenvolvendo cooperação social que maximiza a segurança coletiva, a própria floresta que o sustenta está sendo sistematicamente destruída. Não por processos naturais lentos que dariam tempo para a adaptação evolutiva. Por transformação tão rápida, tão massiva, tão fundamentalmente devastadora que aconteceu em 500 anos, piscar de olhos em escala evolutiva. Quando portugueses chegaram ao Brasil em 1500, Mata Atlântica cobria 1,3 milhão de quilômetros quadrados, área maior que França, Alemanha e Itália combinadas. Estendia-se continuamente desde Rio Grande do Norte, no Nordeste, até Rio Grande do Sul, no Sul. Penetrava centenas de quilômetros para o interior, e era contínua. Animais podiam migrar livremente desde extremo norte até extremo sul através de floresta ininterrupta. Hoje, em 2026, restam 160 mil quilômetros quadrados, 12,4%. E esses 12% não são contínuos. São 245 mil fragmentos isolados, 245 mil ilhas de floresta em oceano de cidades, fazendas, pastagens, monoculturas. E a estatística fica ainda mais brutal quando analisamos o tamanho desses fragmentos. 83% tem menos de 50 hectares. 50 hectares é área de 700 por 700 metros. Quadrado que você atravessa caminhando em 15 minutos. E a vasta maioria dos fragmentos da Mata Atlântica é menor que isso. E quando floresta é fragmentada dessa forma, quando é cortada em pedaços pequenos isolados, as regras do jogo silencioso quebram completamente. Porque todas as estratégias que funcionaram por milhões de anos foram calibradas para a floresta extensa, contínua, onde densidade de recursos permite especialização, onde território suficiente suporta predadores que precisam de grandes áreas, onde populações são grandes o suficiente para evitar problemas genéticos. A onça parda requer território de 50 a 150 quilômetros quadrados. 50 quilômetros quadrados é 5 mil hectares, e 83% dos fragmentos de Mata Atlântica tem menos de 50 hectares. Isso significa que fragmento médio comporta 1% do território que uma única onça precisa. Uma única onça não consegue sobreviver. E população viável, mínimo de 50 indivíduos para evitar colapso genético, requer 2.500 a 7.500 quilômetros quadrados de floresta contínua. Apenas pouquíssimo número de fragmentos na Mata Atlântica atinge esse tamanho. Então, o que acontece? Onças tentam sobreviver em fragmentos pequenos, caçam todas as presas disponíveis rapidamente e então enfrentam escolha impossível: morrer de fome no fragmento ou atravessar matriz hostil, fazendas, pastagens, áreas urbanas, tentando alcançar outro fragmento. E quando atravessam, são atropeladas em rodovias, são mortas por fazendeiros protegendo o gado, são envenenadas por iscas deixadas deliberadamente. Taxa de mortalidade de onças tentando dispersar entre fragmentos é 90%. 9 em cada 10 morrem tentando. E as que conseguem ficar em fragmentos enfrentam destino igualmente brutal: inanição lenta. Não morte dramática súbita, apenas falha gradual em encontrar presas suficientes. Peso corporal cai, músculos atrofiam, sistema imunológico enfraquece. E, eventualmente, infecção menor que onça saudável combateria facilmente se torna fatal. Ou simplesmente não consegue caçar porque não tem força e morre. Jaguatiricas têm requisitos territoriais menores, 2 a 5 quilômetros quadrados.
Então, teoricamente, conseguem sobreviver em fragmentos de centenas de hectares, mas enfrentam um problema diferente, efeito de borda, porque fragmentos pequenos são quase inteiramente borda. E borda de floresta é fundamentalmente diferente de interior. Em interior de floresta madura, dossel fecha completamente. Temperatura é estável. Umidade é alta, 80, 95% o ano todo. Luz é filtrada. Apenas 2,5% da luz solar penetra até chão. E essas condições são exatamente o que fauna da Mata Atlântica precisa. Mas em borda, primeiros 50 a 100 metros a partir de onde floresta encontra área aberta, dossel está aberto. Sol penetra diretamente. Temperatura oscila violentamente. 10 graus mais quente durante dia, 10 graus mais frio à noite comparado a interior. Umidade cai para 40 a 60%. Vento seca vegetação. E flora muda. Espécies de interior. Árvores de crescimento lento, epífitas, plantas de subbosque adaptadas à sombra profunda, morrem. São substituídas por espécies de crescimento rápido, cipós agressivos, plantas de borda. E quando flora muda, fauna muda. Aves de interior desaparecem. Insetos de floresta madura são substituídos por espécies generalistas. E presas que jaguatirica caça, pequenos mamíferos arbóreos, aves específicas, desaparecem. E quando o fragmento tem menos de 100 hectares, é praticamente todo borda, não há interior. Então espécies de interior simplesmente não conseguem existir. E jaguatirica, que evoluiu para caçar espécies de interior através de emboscadas longas em ambiente específico, não consegue adaptar-se rápido o suficiente. Taxa de sucesso em caça cai e populações declinam. Gaviões pombo-pequenos enfrentam um problema de limiar populacional. São predadores que precisam de território de 800 a 1.200 hectares por casal. E como ave de rapina de topo de cadeia alimentar, densidade populacional é naturalmente baixa, um casal a cada 10 km². E isso significa que fragmento de 1.000 hectares comporta no máximo um casal. Um casal não é população, é 2 aves. E se uma morre, atropelada, eletrocutada em linha de transmissão, envenenada comendo presa contaminada, a outra fica sozinha. Não há parceiros disponíveis, não reproduz, e quando morre, fragmento perde gaviões completamente. É extinção local. E está acontecendo. Levantamentos em fragmentos pequenos mostram que 70% não tem mais gaviões pombo pequenos. Espécie está desaparecendo silenciosamente, fragmento por fragmento. Não há evento dramático de extinção, apenas ausência crescente. Jararacas têm requisitos mínimos menores, podem sobreviver em fragmentos de poucos hectares, mas enfrentam perseguição humana implacável, porque fragmentos pequenos estão cercados por áreas habitadas, e jararacas ocasionalmente saem de fragmentos, procurando presas, procurando parceiros, dispersando. E entram em fazendas, quintais, áreas periurbanas, e são mortas imediatamente. Culturalmente, matar jararaca é considerado não apenas aceitável, mas necessário. E veneno que poderia inspirar próxima geração de medicamentos cardiovasculares é perdido, cada vez que jararaca é morta por pá ou enxada. Sagues enfrentam competição de espécie invasora que está dominando fragmentos. Sagui de tufo branco, espécie originária do nordeste do Brasil que foi introduzida, deliberadamente ou acidentalmente, no sudeste, e prospera em ambientes perturbados, em bordas, em fragmentos pequenos. Reproduz mais rápido que sagues nativos, come recursos mais variados e compete diretamente. E em fragmentos onde ambas espécies ocorrem, sagui de tufo branco geralmente domina numericamente. E saguis nativos declinam. E há problema adicional: hibridização. Saguis de tufo branco reproduzem com saguis nativos. Híbridos são viáveis. E ao longo de gerações, população híbrida substitui população pura de espécie nativa. É extinção genética. Espécie não desaparece visualmente. Ainda há sagues nos fragmentos, mas geneticamente,
Linhagem única de milhões de anos é diluída até desaparecer. Tamanduás bandeira enfrentam morte por atropelamento em escala industrial. Porque tamanduás migram entre fragmentos. Precisam. Um fragmento de 500 hectares não tem cupinzeiros e formigueiros suficientes para sustentar tamanduá por tempo prolongado. Então eles se movem e atravessam rodovias. E tamanduá-bandeira não corre, não reage rapidamente a veículos aproximando. Simplesmente continua caminhando. E é atropelado. Em rodovias que cortam Mata Atlântica, BR-101, BR-116, dezenas de rodovias estaduais, tamanduás são mortos por milhares anualmente. Literalmente milhares. E populações estão colapsando em regiões onde fragmentos estão separados por rodovias sem passagens de fauna. E então existe ameaça que não respeita fronteiras de fragmentos, que afeta até áreas protegidas, que está mudando regras climaticamente, alterações nos padrões de precipitação. Mata Atlântica é floresta úmida. Evoluiu sob regime de chuvas abundantes e distribuídas o ano todo. Média de 1.500 a 2.500 milímetros por ano. E esse padrão está mudando. Dados de últimas 3 décadas mostram aumento em frequência e intensidade de secas. Anos onde precipitação cai 30% a 40% abaixo da média. E Mata Atlântica não está adaptada à seca. Árvores de dossel dependem de umidade constante. Quando o solo seca profundamente, árvores grandes, emergentes de 40 metros, que levaram 200 anos para crescer, morrem. E quando morrem, abrem clareiras. E clareiras alteram microclima, permitem invasão de espécies de borda, quebram continuidade do dossel. E animais dependentes de umidade alta, anfíbios particularmente, são devastados. Mata Atlântica tem 370 espécies de anfíbios, 90% endêmicos. E anfíbios precisam de umidade para reprodução, para respiração cutânea, para evitar dessecação. E quando secas se tornam frequentes, quando riachos que fluíam o ano todo agora secam por meses, anfíbios não conseguem completar ciclos reprodutivos. Girinos morrem e populações colapsam. E a caça, embora ilegal, caça ainda acontece extensivamente. Pacas, tatus, veados, presas tradicionais, são caçados para consumo. E aves, papagaios, tucanos, arapongas, são capturadas para tráfico de animais silvestres. E quando caça, remove presas de fragmentos pequenos. Predadores que dependem dessas presas perdem fonte de alimento e declinam junto. É colapso em cascata. Remover elemento da cadeia alimentar causa efeitos que propagam para cima e para baixo. Remover predadores de topo permite explosão de mesopredadores, predadores menores como gambás, iraras, que então superprimem suas presas. Remover frugívoros, animais que comem frutas, quebra a dispersão de sementes de centenas de espécies de árvores. E regeneração florestal falha. E floresta envelhece sem substituir árvores que morrem. E lentamente se torna mais aberta, mais dominada por espécies de borda, menos capaz de suportar fauna especializada. E o mais devastador, fragmentos isolados criam populações isoladas, e populações pequenas isoladas enfrentam problemas genéticos inevitáveis. Endogamia, perda de diversidade genética, acúmulo de mutações deletérias e, eventualmente, mesmo que habitat seja protegido, população se torna inviável geneticamente. É extinção por condenação genética, onde população está morta andando. Ainda existem indivíduos, mas não têm diversidade genética suficiente para sobreviver longo prazo. E não há vilão único. Não há corporação malvada específica que podemos processar e resolver tudo. Não há político corrupto que, removido, inverte destruição. É sistema. São 145 milhões de pessoas vivendo na região original da Mata Atlântica. É agricultura que alimenta país inteiro. É pecuária que sustenta a economia. São cidades que continuam expandindo. São rodovias que conectam a economia. E cada decisão individual, expandir fazenda mais 10 hectares, construir loteamento em área de floresta, alargar rodovia,
é racional economicamente. Mas, coletivamente, somadas por milhões ao longo de décadas, essas decisões transformaram floresta contínua em arquipélago de ilhas condenadas. E enquanto discutimos conservação, enquanto cientistas publicam estudos alarmantes, enquanto ONGs fazem campanhas, a fragmentação continua. Não dramaticamente, apenas constantemente. Alguns hectares perdidos aqui, uma dúzia de hectares ali. E cada hectare perdido torna fragmentos restantes ligeiramente mais isolados, ligeiramente menores, ligeiramente menos capazes de suportar populações viáveis. É morte por 1000 cortes, onde nenhum corte individual parece fatal, mas acumulados são devastadores. E o jogo silencioso que funcionou por 150 milhões de anos está quebrando. Não porque onças perderam capacidade de caçar silenciosamente. Não porque jaguatiricas esqueceram como fazer emboscadas. Não porque gaviões perderam a habilidade de voar através de floresta densa. Mas porque a arena ficou pequena demais. As regras que garantiam que silêncio, paciência, especialização resultavam em sobrevivência não funcionam mais quando não há território suficiente, quando populações são pequenas demais, quando fragmentos estão isolados demais. Mas compreender que fragmentação está destruindo Mata Atlântica é apenas primeiro nível. Você precisa entender a matemática exata do colapso para realmente internalizar urgência. Porque não é processo gradual, onde perder 50% da floresta significa perder 50% das espécies. É não linear, é exponencial. E quando cruza certos limiares, colapso acelera catastroficamente. Existe fórmula em ecologia de paisagem chamada Teoria de Biogeografia de Ilhas, desenvolvida por Robert MacArthur e E. O. Wilson, nos anos 1960. E, embora originalmente aplicada a ilhas oceânicas, funciona perfeitamente para fragmentos florestais. A fórmula prediz número de espécies que ilha, ou fragmento, pode suportar baseado em 2 fatores, tamanho e isolamento. Quanto maior o fragmento, mais espécies. Quanto mais próximo de outros fragmentos, mais espécies. E a relação não é linear, é logarítmica. Reduzir tamanho de fragmento em 90%, de 1000 hectares para 100 hectares, não reduz número de espécies em 90%. Reduz em aproximadamente 50%. Mas essa perda de 50% não é distribuída igualmente. Primeiro você perde predadores de topo, depois grandes herbívoros, depois espécies com requisitos territoriais médios e, finalmente, espécies especialistas que dependem de condições de interior de floresta. E pesquisadores fizeram exatamente esse estudo na Mata Atlântica. Monitoraram fragmentos de tamanhos variados por décadas. E dados confirmam teoria brutalmente. Fragmentos menores que 100 hectares perderam, em média, 75% das espécies de mamíferos médios e grandes em 50 anos. 75%. E as espécies que permanecem não são populações saudáveis, são remanescentes condenados, indivíduos que ainda existem, mas não reproduzem suficientemente para manter população estável. É débito de extinção onde extinção já está garantida, mas ainda não se manifestou completamente. E existe limiar crítico, 30% de cobertura florestal em paisagem. Quando região mantém pelo menos 30% de cobertura florestal, não necessariamente contínua, mas distribuída em fragmentos conectados, a maioria das espécies consegue persistir. Populações podem se mover entre fragmentos. Intercâmbio genético acontece. Recolonização de fragmentos, onde população foi extinta localmente, é possível. Sistema permanece funcional. Mas quando cobertura florestal cai abaixo de 30%, sistema entra em regime de colapso. Fragmentos se tornam efetivamente isolados. Distância entre eles excede capacidade de dispersão da maioria das espécies, e populações em cada fragmento se tornam populações terminais, condenadas a extinguir localmente sem possibilidade de resgate, e a Mata Atlântica está em média a 12% de cobertura.
dramaticamente abaixo do limiar. E em muitas regiões, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, cobertura é 5 ou 8%. E nessas regiões, colapso já não é ameaça futura, é realidade presente. Tome estado de São Paulo, em 1500, coberto quase inteiramente por Mata Atlântica, 20 milhões de hectares. Hoje, 2,4 milhões de hectares, 12%. E esses 2,4 milhões estão divididos em 180 mil fragmentos, a vasta maioria microscopicamente pequena. E existe apenas um fragmento maior que 10 mil hectares em estado inteiro, Parque Estadual da Serra do Mar. Todos os outros fragmentos são pequenos demais para suportar populações viáveis de predadores de topo, grandes herbívoros, aves de rapina de médio porte. E consequências são visíveis. Onças pardas praticamente desapareceram de 90% do estado. Permanecem apenas em Serra do Mar e alguns fragmentos grandes isolados em interior. Arpias, maiores águias das Américas, que historicamente habitavam Mata Atlântica, estão extintas no estado. Não há registro confirmado há 50 anos. Cantas, maiores mamíferos terrestres da América do Sul, herbívoros fundamentais para a dispersão de sementes de frutos grandes, restam em apenas 3% da área original. 3%. E quando você remove esses animais, floresta muda funcionalmente, porque não são apenas decorativos. Desempenham papéis ecológicos críticos. Antas dispersam sementes de palmito jussara, jabuticaba, centenas de espécies cujos frutos são grandes demais para aves ou pequenos mamíferos moverem. E quando antas desaparecem, recrutamento, estabelecimento de novos indivíduos dessas espécies de árvores colapsa. E ao longo de décadas, composição florestal muda. Espécies cujas sementes eram dispersas por antas se tornam raras e, eventualmente, em escala de século, podem desaparecer de fragmentos. E onças controlam populações de mesopredadores e herbívoros médios. Quando onças desaparecem, populações de gambás, iraras, coatis explodem. E esses mesopredadores então predatam ninhos de aves no chão, comem ovos, matam filhotes. E aves que nidificam no chão, macucos, jacus, inhambus, declinam. E isso causa efeito cascata em regeneração florestal, porque essas aves também dispersam sementes. É efeito chamado cascata trófica, onde remover predador de topo causa ondas de mudança, que propagam através de níveis tróficos inteiros. E estudos comparando fragmentos com onças versus fragmentos sem onças mostram diferenças massivas em estrutura da comunidade. Fragmentos sem onças têm 3-4 vezes mais mesopredadores, 50% menos aves de solo, regeneração florestal alterada, com 40% menos diversidade de plântulas. E a matemática piora, porque fragmentos não existem em vácuo. Estão embutidos em matriz, paisagem ao redor. E matriz na Mata Atlântica é hostil. Não é savana natural ou campo natural que fauna poderia atravessar. É monocultura de eucalipto, pastagem, cana-de-açúcar, área urbana, e animais não conseguem atravessar. Um macaco muriqui, maior primata das Américas, endêmico da Mata Atlântica, não consegue atravessar 500 metros de pasto aberto. Simplesmente não faz. Está evolutivamente adaptado a viver em dossel contínuo. Terreno aberto é território completamente alienígena. E se fragmento de muriquis está separado de fragmento mais próximo por 2 quilômetros de pastagem, esses fragmentos podem estar a 2.000 quilômetros de distância para todos os efeitos práticos. População não se conecta. Não há fluxo genético. Cada uma está isolada completamente. E muriquis são exemplo perfeito de condenação genética. População total global estimada em 2026. 3.200 indivíduos. Parece razoável, mas esses 3.200 estão divididos em 80 populações isoladas. E população média é 40 indivíduos. E 40 indivíduos não são população viável para a espécie de primata de reprodução lenta. Muriquis atingem maturidade sexual aos 8, 9 anos. Fêmea
tem um filhote a cada 3 anos, e isso significa que população de 40 indivíduos tem talvez 8, 10 fêmeas reprodutivas. E dessas, talvez 3, 4 reproduzem em ano específico, e taxa de sobrevivência de filhotes em populações pequenas é 60%. Então, população gera 2, 3 filhotes que sobrevivem até idade adulta por ano. E mortalidade de adultos por idade avançada, doença. Predação ocasional é 1, 2 indivíduos por ano. Você vê o problema. População está equilibrada na navalha. Um ano ruim, seca que reduz disponibilidade de frutos, surto de doença, caça acidental e população declina. E declínio é autorreforçante. Menos indivíduos significa menos diversidade genética. Menos diversidade genética significa sistema imunológico mais fraco, menor fertilidade, maior mortalidade infantil. E população entra em vórtice de extinção, onde cada geração é um pouco menor, um pouco menos saudável que anterior. E, eventualmente, talvez em 50 anos, talvez em 100, população se extingue. E isso está acontecendo agora. Não em futuro distante. Estudos genéticos de populações de muriquis mostram que 60% das populações têm diversidade genética tão baixa que são classificadas como criticamente ameaçadas geneticamente. E 30% têm sinais de depressão endogâmica, fenômeno onde animais intimamente relacionados reproduzem, e descendentes têm taxa maior de defeitos congênitos, mortalidade infantil, suscetibilidade a doenças. É morte lenta de linhagem que evoluiu por milhões de anos. E muriquis não são únicos. Mico-leão dourado, primata icônico da Mata Atlântica, símbolo de conservação no Brasil, passou por gargalo populacional nos anos 1970, onde apenas 200 indivíduos existiam. Esforços massivos de conservação, criação em cativeiro, reintrodução, proteção de habitat, aumentaram a população para aproximadamente 3.700 em 2026. É sucesso. Mas estudo genético de 2024 revelou que toda a população atual descende de aproximadamente 30 indivíduos fundadores e perderam 60% da diversidade genética que a espécie tinha historicamente. E essa perda não pode ser revertida. Mesmo se a população crescer para 10.000, diversidade genética permanece reduzida. É cicatriz permanente de quase extinção. E existem espécies onde já é tarde demais. Mutum do Sudeste, Crax blumenbachi, é ave grande, parente de galinha, que habitava subbosque da Mata Atlântica. População atual, aproximadamente 250 indivíduos, em 3 populações isoladas. E estudos de viabilidade populacional, modelos computacionais que simulam futuro de população, baseado em taxas de nascimento, morte e reprodução, indicam que com população de 250, dividida em 3 grupos isolados, probabilidade de extinção em 100 anos é 85%. 85%, mesmo com proteção total, mesmo assumindo que não há perda adicional de habitat. Simplesmente não há indivíduos suficientes. População é pequena demais para ser viável. E há anfíbios, 370 espécies na Mata Atlântica. 128 classificadas como ameaçadas, e dezenas de espécies que não foram vistas há décadas e são presumivelmente extintas, porque anfíbios são sensíveis à perturbação de forma que mamíferos e aves não são. Precisam de umidade, precisam de riachos limpos, precisam de temperatura estável. E quando fragmentos ficam pequenos, quando bordas dominam, quando o clima muda, anfíbios desaparecem silenciosamente. Não há evento dramático. Simplesmente ano após ano, menos indivíduos são observados. E, eventualmente, pesquisadores retornam e não encontram nenhum. E a espécie é declarada extinta localmente. E quando isso acontece em todos os fragmentos onde espécie existia, extinção local se torna extinção global. E o mais brutal, estamos perdendo espécies antes mesmo de descobri-las. Taxa de descrição de novas espécies na Mata Atlântica ainda é alta. 5 a 10 novas espécies de anfíbios, 2 a 5 novas espécies de répteis, várias novas espécies de pequenos mamíferos descritas anualmente.
e, frequentemente, quando espécie é descoberta, já está ameaçada. Descoberta e classificação como ameaçada acontecem no mesmo estudo, porque espécie existe apenas em 1 ou 2 fragmentos pequenos, e habitat está sob pressão, e há caso documentado de extinção antes de descrição formal. Em 2019, pesquisadores coletaram espécime de rã em fragmento de 80 hectares em São Paulo. Era claramente espécie não descrita. Iniciaram processo de descrição formal, análise genética, comparação morfológica, preparação de publicação científica, e em 2021, antes de publicação ser aceita, retornaram ao local para coletar espécimes adicionais e fotografar animal vivo para incluir em descrição, e fragmento tinha sido parcialmente destruído por incêndio, e não encontraram espécie. Procuraram por semanas. Não encontraram. Espécie aparentemente foi extinta antes de ser formalmente descrita pela ciência. Foi documentada, nome científico foi proposto, mas publicação nunca aconteceu porque revisores pediram fotos de animal vivo e essas fotos não puderam ser obtidas porque o animal aparentemente estava extinto. E isso te dá senso de velocidade. Não estamos falando de processos que acontecem em escalas de tempo geológicas. Estamos falando de espécie descoberta, perdida antes de descrição formal completada. 3 anos. Da descoberta à extinção em 3 anos. É miopia econômica. Ganho de curto prazo de converter hectare de floresta em pastagem, talvez 500 ou $1.000 por ano em renda de gado, versus perda de serviços ecossistêmicos que valem $200, $400 por hectare por ano indefinidamente. Mais contribuição para crises hídricas e climáticas que custam bilhões coletivamente. E quando você soma em escala de paisagem, em escala de décadas, conservação é economicamente racional. Destruição é subsídio oculto onde ganhos privados são sustentados por custos públicos massivos que aparecem posteriormente. Mas essa análise econômica fria não captura perda real. Perda é biblioteca de 150 milhões de anos queimando. É soluções para problemas médicos que não descobriremos porque a espécie que continha composto crítico foi extinta antes de estudarmos. É tecnologias inspiradas por adaptações que nunca desenvolveremos porque animal que as possuía desapareceu. É conhecimento sobre como sistemas complexos funcionam, sobre como densidade extrema pode ser sustentada através de especialização e cooperação, sobre como silêncio pode ser estratégia de sobrevivência mais eficaz que agressão. Todo esse conhecimento codificado em genes, em comportamentos, em estruturas anatômicas, sendo destruído permanentemente. Mas este não é final da história. Porque enquanto matemática do colapso é brutal, matemática da recuperação é surpreendentemente encorajadora. E nos últimos 30 anos, aprendemos algo fundamental que muda completamente a narrativa. Floresta tropical não é frágil. Não é vidro que, uma vez quebrado, não pode ser reparado. É resiliente. Surpreendentemente, poderosamente resiliente. E quando damos oportunidade mínima, proteção de fragmentos existentes, conexão entre fragmentos, restauração de áreas degradadas, floresta retorna, não em décadas, em anos. E há números para provar. Estudo de 2023 analisou recuperação de áreas de Mata Atlântica que foram abandonadas após desmatamento. Áreas que eram pastagem degradada, monocultura abandonada, solo exposto. E sem intervenção humana, simplesmente deixadas em paz com fragmentos de floresta próximos, essas áreas recuperaram estrutura florestal básica. Dossel fechado, múltiplos estratos de vegetação, recolonização por fauna em 15 a 30 anos. 15 a 30 anos para reverter décadas de destruição. É velocidade de recuperação, que desafia a intuição. E recuperação não é apenas estrutural, é funcional. Estudo de 2024 comparou biodiversidade em florestas secundárias de 25 anos, floresta que cresceu naturalmente em área previamente desmatada, versus floresta primária não perturbada.
e encontrou que floresta secundária recuperou 70 a 80% da riqueza de espécies de plantas, 60 a 75% de aves, 50 a 60% de mamíferos. Não é recuperação completa. Floresta secundária jovem ainda não tem árvores emergentes gigantes de 300 anos. Ainda não tem complexidade total de estrutura de floresta antiga, mas tem funcionalidade. Animais vivem lá. Predadores caçam. Presas se reproduzem. Sementes são dispersadas. Ciclos de nutrientes funcionam. E isso significa que recuperação em escala de paisagem é viável. Não precisamos recuperar 150 milhões de anos de evolução. Apenas precisamos recuperar estrutura e conectividade suficientes para que processos ecológicos retomem. E floresta faz o resto. É auto-organização, é emergência. É sistema complexo que, quando liberado de pressões que o suprimem, espontaneamente reconstrói complexidade. E há projetos demonstrando isso em escala real. Corredor da Serra do Mar. Iniciativa que conecta Parque Nacional da Serra da Bocaina, em São Paulo, com Parque Nacional do Itatiaia, em Rio de Janeiro, Minas Gerais, através de restauração de 20 mil hectares de áreas degradadas entre fragmentos existentes. O projeto começou em 2005 e em 2026, 21 anos depois, corredor está funcional. Monitoramento com câmeras TRAP documenta onças pardas, jaguatiricas, antas, veados, grandes aves usando o corredor para mover entre fragmentos. É reconexão de populações que estavam isoladas há 50 anos. E resultados são mensuráveis geneticamente. Estudos comparando diversidade genética de populações de onças pardas antes e depois do estabelecimento do corredor mostram um aumento de 15% em diversidade genética em 15 anos. 15%, porque onças de um lado do corredor estão agora reproduzindo com onças do outro lado. Genes estão fluindo, e isso inverte vórtice de extinção. Em vez de cada geração ser menos diversa geneticamente, cada geração está se tornando mais diversa. É recuperação genética em tempo real. E modelo está sendo replicado. Corredor Tinguá-Bocaina, no Rio de Janeiro. Corredor Chapecó, no Santa Catarina. Corredor Central da Mata Atlântica, na Bahia. Dezenas de projetos conectando fragmentos através de restauração estratégica, não restaurando uniformemente toda a paisagem, economicamente inviável, mas identificando pontos de estrangulamento, onde pequena área restaurada conecta fragmentos grandes. É eficiência estratégica. Restaurar 500 hectares no lugar certo pode conectar 50 mil hectares de fragmentos existentes, e retorno por hectare restaurado é massivo. E metodologias de restauração melhoraram dramaticamente. Nos anos 1990, restauração significava plantar linhas uniformes de mudas de poucas espécies. Sobrevivência era 40 a 50%. Custos eram 15 mil, 20 mil dólares por hectare. E resultado era plantação, não floresta. Baixa diversidade, estrutura simplificada. Mas em 2026, restauração de ponta usa técnicas inspiradas em processos naturais. Muvuca, técnica desenvolvida pela rede de sementes do Xingu, mistura sementes de 80 a 120 espécies nativas e planta diretamente sem produzir mudas. Sementes germinam in situ e competem naturalmente, e resultado é floresta com alta diversidade desde início. Sobrevivência é 70 a 80%. Custo é 3 mil, 5 mil dólares por hectare, um quarto do custo tradicional. E floresta resultante é estruturalmente complexa, rica em espécies, funcional como habitat. E a técnica ainda mais revolucionária, regeneração natural assistida. Identificar áreas onde solo ainda tem banco de sementes viável, sementes enterradas que podem germinar se condições forem adequadas, e simplesmente remover pressões que impedem regeneração. Cercar para impedir gado, controlar fogo, remover gramíneas invasoras agressivas, e então não fazer nada. Deixar floresta retornar sozinha. Custo: 500 mil e 500 dólares por hectare. E em áreas apropriadas, funciona surpreendentemente bem.
Floresta emerge em 5, 10 anos sem plantar uma única muda. E há inovações tecnológicas acelerando escala. Drones para espalhar sementes em áreas inacessíveis. Sensoriamento remoto via satélite para identificar áreas prioritárias para a restauração. Inteligência artificial para otimizar seleção de espécies baseado em condições de solo, clima, fragmentos próximos. E blockchain para rastreamento transparente de financiamento de projetos de restauração, garantindo que recursos são usados eficientemente. E financiamento está crescendo. Mercado de carbono, onde empresas pagam para sequestrar carbono como compensação por emissões, está gerando centenas de milhões de dólares para projetos de restauração florestal. Floresta crescendo sequestra carbono. E cada tonelada de CO2 sequestrada vale 10, 30 dólares em mercados de carbono. E 1 hectare de Mata Atlântica em recuperação sequestra 5, 10 toneladas de CO2 por ano nas primeiras décadas. É 50, 300 dólares por hectare por ano, suficiente para viabilizar economicamente restauração em escala. E há empresas desenvolvendo modelos de negócio baseado em floresta restaurada. Não apenas vendendo carbono, mas extraindo produtos não madeireiros, palmito jussara cultivado sustentavelmente, frutas nativas, óleos essenciais, sementes para restauração. E ecoturismo. Fragmentos bem manejados atraem turistas que pagam para observar fauna, caminhar em trilhas, experimentar floresta. E renda gerada sustenta comunidades locais e financia proteção contínua. E há casos inspiradores de transformação completa. Fazenda Bulcão em Aimorés, Minas Gerais. Em 1990, era fazenda de gado em área de 1.200 hectares, com apenas 5% de floresta remanescente em margens de rios, mínimo exigido por lei. Proprietário Sebastião Bulcão decidiu restaurar, não por obrigação legal, por convicção pessoal. Cercou 800 hectares impedindo gado, plantou 1 milhão de mudas e manteve proteção rigorosa. E em 2026, 36 anos depois, Fazenda Bulcão é fragmento de floresta madura de 800 hectares conectado com fragmentos adjacentes. Monitoramento documenta 450 espécies de aves, quase metade de todas as espécies de aves da Mata Atlântica, onças pardas, jaguatiricas, antas, muriquis. Espécies que estavam extirpadas da região retornaram. E Bulcão transformou fazenda em RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, garantindo proteção permanente, e abriu para pesquisa e ecoturismo, e gera renda através de turismo que supera a renda que gado gerava. É modelo de viabilidade econômica de conservação. E essa conscientização está gerando pressão política. Legislação está sendo fortalecida. Lei da Mata Atlântica de 2006 estabelece proteção legal para remanescentes. Código Florestal Brasileiro exige que propriedades rurais mantenham porcentagem de área como reserva legal e protejam áreas de preservação permanente ao longo de rios. E embora a fiscalização seja imperfeita e violações aconteçam, há framework legal. E está sendo progressivamente reforçado através de monitoramento via satélite que detecta desmatamento ilegal quase em tempo real. A história da Mata Atlântica não precisa terminar em extinção. Pode ser história de resiliência, de como civilização quase destruiu, mas finalmente reconheceu valor, reverteu curso e restaurou. Pode ser caso de estudo de como a humanidade aprendeu a coexistir com natureza em densidade, equilibrando o desenvolvimento com conservação, economia com ecologia. Não retornando a passado mítico onde humanos não existiam, mas criando futuro onde humanos e biodiversidade coexistem funcionalmente em paisagem compartilhada. E cada pessoa assistindo este vídeo é participante nessa história. Não é observador passivo, é agente. Porque suas escolhas, o que consome, onde investe dinheiro, como vota, o que compartilha socialmente, se participa de projetos de restauração, se educa outros, acumulam. E multiplicadas por milhões de pessoas, moldam resultado coletivo.